O futebol apresentado por Ponte e Figueirense foi abaixo da linha da miséria. Melhorou um pouco depois da entrada com 25 minutos do Elvis no segundo tempo. Uma tristeza de futebol. Eu não estou aqui eu não tenho a expectativa de ver um jogo de nível de Série A, nem da Premier League. Agora não precisa jogar tão mal assim, né? Então o primeiro tempo nem dá para comentar, porque nem Ponte nem Figueirense jogaram. Foi uma troca de trombada, de passe errado. Aliás, eu não tenho aqui, infelizmente, porque o SofaScore, que eu assino, inclusive tem um aplicativo para acompanhar a estatística do jogo, não acompanhou e a Série C não vai ser acompanhada, pelo menos por enquanto, como um SofaScore. Então, mas com certeza a Ponte errou um número gigante de passes, principalmente no primeiro tempo. O meio-campo não funcionou. E no segundo tempo, o técnico muda com 13 minutos. Por que não mudou no intervalo? Para colocar o Dudu. Luiz Felipe não funcionou no meio-campo com o Léo Oliveira. E o Léo Oliveira, ele errou todas as bolas que ele poderia ter errado. Jogou mal. Tava ansioso, tava desligado. Enfim, o meio-campo da Ponte não jogou. Só as coisas começaram a funcionar depois da entrada do Elvis. Eu não posso deixar passar batido o gol da equipe do Figueirense. A origem, né, da cobrança de falta foi uma falta que o Arthur não precisava ter feito. Ele dobrou os joelhos na frente do Bandeira, querendo ser malandro, e pôs a mão na bola. Falta para o Figueirense. Desnecessário, bola morta na lateral. E aí, o que aconteceu? Batida de falta com precisão. O seu Simon levantou uma gilete do chão e aí o Marisson fez de cabeça. O Diogo não conseguiu nem ir na bola porque o centroavante, o atacante, o jogador do Figueirense cabeceou sem nenhuma marcação. Não tinha um só jogador para chargeá-lo. Gostou dessa, Edu? Opa! Então, sobrou livre e fez o primeiro gol. Com a entrada do Elvis, a Ponte que conseguia ficar com a bola, só que é um domínio absolutamente estéril, né? Com muita posse de bola, mas é um zagueiro jogando pro lateral, do lateral pro zagueiro. Com a entrada do Elvis e do Dudu, o meio campo arrumou e começou a ter a posse de bola na intermediária de ataque, não é? O Elvis ditando o ritmo, como é característica dele. Tanto é que o gol de empate da Ponte sai de uma jogada do lado direito, ele vem por dentro, dá um tapa e encontra o Serginho, que acabou dentro da área, dando uma bomba no alto do goleiro do Figueirense, do Fabrício. O Fabrício não conseguiu nem reagir. Então, assistência do Elvis precisa e chute mais preciso ainda do Serginho. Depois do gol de empate, a Ponte só foi fustigada no contra-ataque, pela incompetência e pela desarrumação do time. Porque não pode tomar escanteio a seu favor, você não pode tomar contra-ataque. Você tem que ter, sem a bola, um posicionamento tamanho para não acontecer isso, mesmo com os velocistas jogadores do Figueirense. E também tomou o contra-ataque em 2 momentos, ditos aí pelo Roger, e é verdade, ele narrou isso, 2 momentos que o Elvis tentou manusear a bola e perdeu, aí veio a velocidade do contra-ataque e quase a Ponte acabou tomando o segundo gol. Para encerrar o comentário, futebol paupérrimo, não é? Depois, nas notas do jogo, a gente vai falar individualmente, mas o resultado, pelo que foi o primeiro tempo e pelo que foi o início do segundo tempo, resultado bom. Edu Pinheiro. Você não, vou dar o placar aqui, você pensa, é o seguinte, 2 coisas. Primeiro, alguma observação para começar contra o Retrô no próximo sábado, Majestoso, portões fechados mais uma vez aqui. Sim.